Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo aqui, hoje é 4 de abril de 2026. Esse vídeo tem por finalidade dar algumas dicas, uma troca de ideia aqui sobre viagem de moto, né? Quero colocar aqui umas dicas que tenho certeza que vai ser de grande valia. Eu ouço de outros motociclistas, vou só acrescentando, né, ao meu conhecimento, porque o conhecimento ele vem da prática. Você ouve e põe em prática, não é isso? Então vem aqui dar algumas dicas que vão facilitar e ajudar muito a quem pretende pegar a estrada aí com a sua moto e fazer seu passeio, conhecer outros estados ou até outros países. Se bem que eu não tenho experiência internacional ainda. Ainda. Bom, bora lá então. Primeira coisa, né? Você tem a sua moto, desde já não importa a cilindrada, importa que esteja legalizada, com as leis vigentes, né? Com liberação para trafegar nas rodovias federais, ok? Primeiro ponto. Você também devidamente documentado. E a vontade de você ir, eu acho que é uma das maiores, é a sua vontade, seu desejo. Primeiramente, Deus coloca seu projeto nas mãos de Deus. Então você vai começar a sua preparação. Primeira dica, financeiro. Não vai de qualquer jeito, não. Por quê? Por mais cuidadoso que você seja, mas por vezes as coisas fogem um pouco daquilo que planejamos. Pneu fura, pneu estoura. Ainda que você faça a manutenção, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas alguma coisa pode sair, a peça pode falhar. É por isso que existe garantia das peças, não é isso? Porque se elas não tivessem possibilidade de falha, não existiriam as garantias. Se existem as garantias, é porque essa peça que você comprou, que você colocou na sua moto, enfim, ela pode falhar, ela pode romper, e a garantia vai cobrir. Mas isso vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar uma angústia, ainda mais, principalmente se você estiver longe da sua casa. Então, bora lá. Planejamento financeiro para a sua viagem. Isso é muito importante. Vai ficar em camping? Vai ficar em pousada? Ou você vai tentar acampar em posto de gasolina? Mas você precisa ter um planejamento financeiro antes de fazer a sua viagem. Primeira dica. Segunda, também não menos importante, o preparo físico. Por quê? Para a viagem. Especialmente para a viagem. Por quê? Você trabalha sentado, você trabalha no ar-condicionado, tá? Ou você tem uma rotina de movimento. Isso não é preparo físico. Rotina de movimento não é preparo físico. Quando você está pilotando, você faz força, sim, você tem que movimentar o corpo. Ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para a esquerda, ele vai para a direita. Você movimenta os dedos, frenagem, aceleração, embreagem, o pé, pedal de freio constantemente, principalmente, tanto na cidade quanto nas rodovias. Tá? É o movimento do pescoço, olhando sinalizadores, lendo placas da direita e da esquerda, olhando pelo retrovisor. Então, tudo isso é um preparo físico que nós, motociclistas, precisamos ter, principalmente para viagens longas, 400, 200, 300, 400, 500, 1.200, 3.000 km. Em novembro eu fiz 2.500 km, fui para Salvador e tal. Então você usa tudo isso, dedos, braço, porque você tem que segurar a moto. Você tem que segurar a moto, você tem que equilibrar, enfim. O preparo físico, ele é uma preparação pré-viagem. Isso é muito importante para você. Porque senão você pode ter torcicolo, pode ter dores no corpo. Principalmente se a viagem for longa. Então, tá aí uma dica que não é menos importante, tá? Vou falar agora da terceira dica, não menos importante, a manutenção da moto. Eu acho que dá. O kit tá meia vida. O pneu, eu acho que aguenta. Não é bem assim. Você tem que ter convicção da situação da sua moto. Então, antes de uma viagem, tá, a manutenção da sua moto precisa estar nesse planejamento. Não existe, eu acho que dá. Por diversas situações. Esse pneu já deve estar
meia vida, mais de meia vida, está com desgaste, já está com furo, já está com aquele macarrão rodando há mais de 6 meses. Tá? Que teve um furo, você pôs o macarrão ali, já está há mais de 6 meses. Tá? Eu aconselho a substituir esse pneu. O peão da relação, peão da relação, ele já está com desgaste, a corrente já está fazendo barulho, você já virou o peão. Tem motociclista que faz isso, ele desgasta, né, o lado da tração, ele vai começar a envergar um pouquinho, aí o motociclista vai lá e tira e inverte o peão, né? Aí aguenta mais uns 3, 4 meses. Porém, na cidade, entretanto, uma viagem, a pressão, a velocidade, as frenagens, as tomadas de força, elas são maiores do que na cidade. Não aconselho você viajar com uma relação que já esteja e já apresentou sinais de desgaste, tá? Então, a manutenção da moto, ela é muito importante. Não saia para viajar sem a manutenção da sua moto em dia, tá? Manutenção, documento seu da moto, enfim. Não saia. É um conselho, uma dica importante que eu estou te dando aqui nessa hora, tá? E não menos importante, eu tenho uma outra coisa aqui para deixar para você, tá? Capacitação do seu cérebro. Eita, agora... Não sou médico, não. Eu vou usar Já falei da manutenção, ok? Tá bem, bora lá. A capacitação. Eu vou nos trazer agora a época do primário, quando nós aprendemos a tabuada. Ok? 2 vezes 2, 2 vezes 1, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 7. 7 vezes 8, alguém lembra aí? Pois é. Então, o nosso cérebro, aí nós aprendemos a tabuada lá no primário. Ficamos anos sem ter que usá-la, porque muitos usam a calculadora, né? Eu não gosto muito não. Só que hoje você ainda lembra de N operações, não é isso? Capacitação, você treinou lá atrás, você decodificou, você decorou a tabuada, tá? Principalmente essas operações mais complicadinhas, né? Onde o resultado é 63, onde o resultado é 54, então são coisas mais um pouquinho difíceis de decorar, enfim, a gente acaba decorando. Para a viagem de moto, principalmente nas nossas rodovias, tá? Que é quando você sai do ambiente que você já está acostumado, porque nós ouvimos dizer, e é verdade, a estrada mais perigosa é aquela que você conhece, onde você já sabe onde está as curvas, onde estão os buracos. Então você vai relaxar. E pode ser que você vá para uma rodovia, pode ser que você vá para uma cidade com esse relaxamento. Seu cérebro vai achar que você está andando dentro da sua cidade, na rodovia que você está acostumado a rodar todos os dias. Aí é que está o perigo. É aí, como se diz, aí que mora o perigo. Então a capacitação cerebral para a viagem, ela é muito importante. Você quebrar um pouco a sua rotina antes de fazer uma viagem de moto, antes de pegar uma rodovia. Você tem que fazer um treinamento. Entraria também na preparação, na dica de preparação física do cérebro, não é isso? Capacitação cerebral. Por exemplo, eu tive em Porto Seguro meados do dia 25, né? Em novembro eu tive em Salvador. E, rapaz, pensa um trânsito louco. Só Jesus na causa. Então, Porto Seguro, para você... Marataízes tem um horário de pico aqui, né? Meio-dia, entre meio-dia e meia, 1 hora. E também 17 horas, 17h30, por aí. Tem um horáriozinho mais apertado, né? Principalmente aí sexta-feira e tal. Porto Seguro é 4, 5 vezes maior. E pior, não tem faixa divisória, aquela faixinha amarela, né? Cada carrinho na sua... Não. Todo mundo entrando para dentro de Porto Seguro. Aí você imagina os cálculos que o seu cérebro tem que fazer para você, de moto, desse tamanhozinho, naquela moto aí, aqueles monte de carros, indo para uma direção, e sem divisórias para você se orientar. Então, o seu cérebro aí faz N cálculos. Então, você tem que preparar o seu cérebro para essa situação. Vou te dizer como que a gente vai estar fazendo isso.
Tá? Preparar seu cérebro para essa situação. Porque vai fazer cálculo de avanço, de retração, de frenagem, mudança de marcha. Eu tenho que ir para a esquerda, eu tenho que ir para a direita. E o carro da frente parou. Opa, vou sair de trás. Olha só essa dica, muito importante. Você está conduzindo aí no meio, porque por vezes você se vê no meio mesmo. Opa, você vai entender, eu vou sair daqui desse meio. Eu vou mais para a direita, eu vou mais para a esquerda, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Você não vai ficar ali no meio de dois carros, principalmente num trânsito complicado, arrochado. Porque pode ser que o da frente pare, você pare, mas o de trás, por algum motivo, que isso acontece muito, infelizmente, está olhando para o GPS, está olhando para o celular, ou no momento que virou o rosto para falar com quem está do lado, você está entre os dois carros e você é prensado. Fica atento a isso, tá? Dica muito importante. Jamais fique entre dois carros, principalmente se for dois carros bem maiores, dois veículos bem maiores que o seu. Ou fique mais à esquerda, ou fique mais à direita, fique em posição na qual você possa se defender. Não fique. Então, como você vai fazer a preparação do seu cérebro? Como que o Rildo faz? Eu atualmente, quando estou me preparando para uma viagem, igual estou, eu procuro usar os horários de pico aqui na minha cidade, tá? Porque aqui, meu Deus do céu, aqui por vezes, e muitas, você está trafegando na sua pista de rolamento, carro está saindo das ruas laterais, principalmente os sedãs, que tem a frente longa, quando você olha, já tem um cara com, vamos dizer assim, com um pneu dentro no local que você vai passar. Então, naquele momento, seu cérebro vai raciocinar, vai ter que diminuir a velocidade, vai ter que tudo questão de 2, 3 segundos. Você vai olhar no retrovisor, por vezes, às vezes nem dá tempo de sinalizar, você vai ter que sair daquele carro e rapidamente voltar de novo para a sua faixa de rolamento, porque já está vindo outro carro na sua frente. E por vezes você, obrigatoriamente, você tem que pegar um corredor. Tudo isso na minha cidade. Você tem que pegar esse corredor. Agora você já tem que prestar atenção que o carro da frente diminui a velocidade. Pode ser que esteja alguém passando na frente daquele carro. Isso acontece muito aqui na minha cidade. Ou por vezes aquele carro diminui a velocidade porque tem um carro saindo do posto de combustível para entrar na via e você não viu, porque o carro está na sua frente, é maior. Então, né, tudo isso que eu estou dizendo são preparação cerebral, tá? Para você pegar uma autoestrada, porque quando você sair daqui da sua cidade, você vai pegar a autoestrada, e isso acontece dentro das rodovias mesmo, tá? Por questões de um acidente à frente, o trânsito paralisa, tá? É carro que sai de ruas laterais, principalmente quando você entra numa cidade, né? Exemplo, você sai daqui para Vitória, você vai se deparar com muito com esse tipo de situação, uma rotatória, onde o condutor que está à sua direita, né, ele esqueceu que a preferência é sua, e você que está de moto, você não pode acreditar na sua preferência. Você não pode, seu cérebro tem que estar preparado para isso. É minha preferência, não acredite. Diminua a velocidade, põe o pé no freio. Olhe para o condutor, olhe. E hoje os carros são isso filmados de uma forma tal que você não consegue nem ver o rosto do condutor que está na sua direita, está vindo aí pela sua direita, tá? Então você olhe para o condutor da esquerda, enfim, não confie na sua preferência, porque muitos acidentes têm acontecido dessa forma e com vítimas fatais. Tá? Sinal amarelo. Tem pessoas que usam o sinal amarelo o sinal amarelo como um impulsionador. Amarelou, ele está longe 3, 4 metros da faixa branca, que é de contenção, ele acelera, ele vai passar embaixo do sinal vermelho. E por vezes, tem motoristas que ele acelera, mas chega na faixa branca e freia. Aí você que tá na traseira, tá? Acredita que ele vai passar, mas ele não passa, e você acelerou. Ele vai frear e você vai corrigir na traseira do carro. Então, não acredite na preferencial. Seja prudente. Sinal amarelou, você está lá atrás da faixa branca, 3, 5 metros, não tente passar porque não vai dar tempo. E não confie que o carro da frente vai passar. Você não sabe o que está na mente daquele motorista. Ok? Então, eu penso que são dicas muito importantes. E para finalizar, 2 situações. Você está viajando daqui para o Nordeste, conheço bem esse trecho. Chega ali na altura de Jorneiva, Fundão, Serra. Por vezes é um acúmulo de caminhões dos dois lados. Te dá uma dica. E você também, naquele momento, você vai ter que fazer uma escolha.
Ou você fica parado aí entre eles, respirando gás carbônico, se intoxicando, ou sendo cozido vivo, porque os gases ali saem na temperatura legal. Ou você vai pegar aquele corredor que tá aqui. Ah, mas não é legal. Legal é você morrer sufocado. Não é legal você morrer cozinhado vivo ali, tá? Isso que não é legal. Você tá de moto. Você vai ficar cozinhando ali? Tá. Trânsito tá parado. Pegue o corredor. Aí seu cérebro vai ter que fazer bastante cálculo, tá? Porque por vezes tem caminhoneiros que, né, desmerece até a categoria porque esterçam a roda para a esquerda. Tem sim. Eu já passei por situações dessa aqui na Serra. Peguei o corredor, o trânsito estava parado, tá? Não tinha como ficar parado ali. Então, um caminhoneiro lá, né? Não sei se o motorista lá, ele esterçou a roda, ele abriu a roda. Ele não ia para nenhum lugar, ele não tinha para onde ele ia. E por que ele esterçou a roda? Entendeu? Então, você tem que estar atento a esse tipo de situação, porque ali, no momento que os caminhões param e você está aí naquele meio, ou você fica para ser cozido vivo e morrer intoxicado, ou você vai pegar o corredor. Então, para esse momento, você tem que estar psicologicamente e seu cérebro treinado para enfrentar esse tipo de situação. E o melhor lugar que tem para você treinar é na sua cidade, aqui nas cidades vizinhas. Nós temos cidades aqui que tem um trânsito complicadinho também, bem perto de nós aqui. Tá? Então treine antes de pegar a rodovia. Prepare-se. Ok? Espero estar contribuindo. E também uma coisa muito importante que aconteceu comigo. Nós estávamos numa viagem, eu estava em grupo, indo para um evento, a 300 km daqui, pertinho, né? Então, nós motociclistas temos o hábito, sim, e é legal, de sinalizar com o pé quando tem uma ondulação, um buraco, ou um risco para o motociclista que está na nossa retaguarda, que está vindo atrás, certo? E na minha vez, eu estava entrando numa curva, na velocidade boa até, e tinha um buraco dentro da curva. Há situações que dá para você sinalizar, mas se for uma situação que vai te colocar em risco, então você tem que priorizar a sua vida. Sinalize com a cabeça, com a mão, enfim, pisca-alerta. Mas eu cometi um erro. Quando eu entrei na curva, eu vi aquele buraco e umas pedras soltas logo à frente. Eu tirei o pé do pedal de freio para sinalizar. 1, 2, 3 segundos. Não precisou mais do que isso. Foi o suficiente para mim entrar na curva com o pé fora do freio, numa velocidade não compatível para fazer aquela manobra. E por ter pedras soltas, areia, né? Pedra, areia. Se eu colocasse uma inclinação mais ousada para fazer essa curva, que era normal, eu iria derrapar. Então, olha só, a rapidez que seu cérebro precisa estar treinado para fazer cálculos. Primeiramente Deus, tá? Nunca conte consigo mesmo. Você tem que sempre estar contando com a ajuda de Deus. Sua mente tem que estar em paz para fazer essas viagens. Então, quando eu voltei o pé para o pedal de freio, já não deu mais tempo para me reduzir. Duas situações. Ou eu deito a moto e vou me... Aí, né, que o colete, que a jaqueta suporte o atrito com o asfalto e a calça, né? Ou eu vou para o barranco, para a pedra, e aí? Então, isso aconteceu comigo. Qual foi a minha alternativa? Eu percebi, graças a Deus, tá? Eu percebi uma estrada lateral. Isso é questão de segundo. 3, 1, 2, 3. Eu vi um claro, um amarelo de uma estrada de chão à minha direita. Então, eu já não olhei para o problema. Isso aí, você pode pesquisar que os especialistas também ensinam isso. Não olhe, não encare para o problema, porque a moto ela tem um mister. Para onde você olha, é para onde ela vai, numa curva. Para onde você olha, é para onde ela vai. É interessante, né? Eu, tecnicamente, não vou saber te explicar isso, não. Mas tem na internet, você vai achar especialistas em detalhar isso. Para onde você olha, é para onde ela vai. Então, quando se envolve, tem uma situação de risco, procure olhar para a saída. E foi, graças a Deus, o que aconteceu comigo naquele dia. Eu olhei para a saída e já levei, já virei o guidão. Saltei um barranquinho lá de... Acho que é 1 metro, né? Tem uns colegas aqui que não vão me deixar mentir. Devia ter 1 metro mais nesse barranco. Desci aquela estrada, paralela na frente.
né? A galera voltou preocupada. Pô, a gente viu que você derrapou, que, né, a roda bambeou, que escorregou na areia. E graças a Deus continuamos a viagem. Mas por pouco que ia paralisar o rolê ali, né, com mais um ou dois motociclistas, quem ficasse, se eu tivesse machucado, iriam voltar comigo, iriam ficar comigo e tal, ia baixar o moral da turma, porque você está em um grupo, alguém se machuca, você baixa o moral. Como que a pessoa vai comemorar, vai festejar num lugar sabendo que tem um amigo, um parceiro de viagem no hospital, não é isso? Então tá aí também um dos maiores cuidados, cuidar de você, cuidar da sua equipe, tá certo? Então eu espero estar colaborando com essas dicas que dei. Se alguém quiser perguntar ou acrescentar, pode fazê-lo sem nenhum problema, viu? Eu vou estar ao ouvido. Então, eu espero estar aqui contribuindo para a sua próxima viagem. Faça, porque esse Brasil nosso seria maravilhoso. Não vou falar do exterior, não. Eu amo meu Brasil. Tem lugares lindos, maravilhosos, cidades lindas, culturas maravilhosas. Tá? Existem riscos, andar de moto é perigoso. Até aqui sentado, igual acontece. Existem muitas pessoas que infelizmente, vêm a óbito sentadas no sofá de casa, tá? E não vivem, não conhecem esse Brasil, não conhecem os rios, mares, cachoeiras, cidades, culturas diferentes. Então, se organize e viaje de moto, de carro, de bicicleta, a pé, dentro da sua condição, não importa a cilindrada, não importa o tipo de carro que você tem, importa que você esteja preparado para fazer essa viagem. Tá? Viva a vida é agora, a vida está acontecendo. Então, chegou a sua oportunidade, não a desperdice. Mas hoje eu não posso. Mas se Deus quiser, amanhã você vai poder, porque eu acredito que a sua vez vai chegar. A minha chegou, eu acreditei, eu sonhei, pedi a Deus, eu esperei e minha vez chegou. Então eu também faço votos que a sua chegue e eu acredito que vai chegar. Espero ter colaborado aqui com essas dicas, né? Entre essas existem N outras, mas eu separei essas aqui para falar um pouco, tá? E não esqueça, a preparação ela é muito importante. Vai salvar a sua vida? 99 chances. 99 chances de que dicas de pilotagem salvem a sua vida e de outros que estejam com você. Porque, por vezes, não é o motociclista que erra. Alguém erra do lado dele. E você tem que estar preparado para se safar desse erro e corrigi-lo. Ok? Um abraço, fiquem com Deus.